Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarek Souza e hoje vou ler com vocês e refletir sobre o capítulo 22 do livro do profeta Jeremias. Nesse capítulo veremos várias mensagens aos sucessivos reis do reino de Judá. No capítulo passado, observamos mensagens para Zedequias. E aqui nesse capítulo há mensagens sucessivamente para Jeoacás, Jeoaquim e Joaquim. Essas são mensagens que Deus envia sobre esses reis, sobre esses últimos reis do reino de Judá. Vamos ver então como tudo acontece. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei, aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhes digo: façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês, de fato, fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões desse palácio sentados em carros e montados em cavalos, junto com seus oficiais e com o seu povo. Mas, se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade e como os montes Líbanos, mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira, de cedro e as jogarão no fogo. Depois, muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro por que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade. Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. A mensagem a respeito de Jeoacás. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá esta terra. A mensagem a respeito de Joaquim. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que a dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal. Sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que, de fato, me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá e filho de Josias. Ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim, nem dizer: que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar: meu senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. O destino de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite, vá à terra de Bazã e grite bem alto,
Que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento, e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então, a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem feito. Você, que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores iguais às da mulher na hora do parto. A condenação de Joaquim. O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Jeoaquim: juro pela minha vida que, ainda que você fosse um anel de rei na minha mão direita, eu arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse: será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 escute o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis como Davi e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei. Pois bem, pessoal, esse foi então o capítulo 22 do livro do profeta Jeremias. E vejam que de forma muito dura, Deus, por meio de Jeremias, envia mensagens sobre os sucessivos reis do reino de Judá. Fala bem de Josias e depois faz críticas a Jeoacás, a Jeoaquim e a Joaquim. Veja que esses reis não agradaram a Deus. E é por isso que a família real, bem como o povo de Judá e de Jerusalém, serão escravizados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Para mim, a grande reflexão é que as autoridades do nosso país, elas devem cumprir os mandamentos de Deus. Ou, em outras palavras, serem justas. Precisam ser autoridades justas, porque se assim não for, o povo sofre. E é isso que nós podemos perceber até os dias de hoje. Quando não temos bons governantes, quem mais sofre é o povo. Então vamos refletir sobre isso e ter a certeza de que todos, especialmente os governantes e as autoridades, precisam cumprir os mandamentos de Deus, especialmente serem justos com um povo que é governado. Ok, pessoal? Um grande abraço, então, e até o próximo capítulo. Até mais!